Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 18 de março de 2025, 21 horas e 6 minutos. Estamos aqui novamente, continuando com os nossos estudos, né? Ontem a gente viu a normativa, né? Número 1 de 2013, que foi publicada, né? Que se transformou num documento institucional em 2014. A gente falou sobre concepção de infância, concepção de criança e infância, concepção de educação infantil, currículo, né? O papel do professor na atualidade, e hoje a gente retoma esse assunto, mas com outro documento institucional. Como eu já disse para vocês, né, as meninas que estão acompanhando a gente aí, as meninas novas que estão entrando agora, um documento repete o outro, tá? Muita coisa vai se repetindo, claro, muita coisa que é específica daquele documento, mas as concepções, em geral, elas se repetem, né? E às vezes fica até cansativo, mas o que é bom nisso? Que a repetição te faz gravar informação. Olha que bacana, né? Até combinou, a repetição te faz gravar informação, te faz gravar conhecimento, memorizar conhecimento, para você no dia da prova se dar bem, tá? Então, aqui, o Currículo Integrador da Infância Paulistana, né, um documento de 2015, ele é um dos precursores aí nessa trajetória, né, dessa construção de concepção de infância, concepção de criança, currículo, né, ele é um dos documentos, assim, que a rede trouxe, né, que começou a falar sobre essa mudança de pensamento com relação às crianças. Então, o currículo integrador da infância paulistana, ele praticamente, ele é a base para o currículo da Cidade de Educação Infantil. Se você pega o currículo da Cidade de Educação Infantil, você vê que ele cita o currículo integrador, cita indicadores de qualidade na educação infantil, a normativa número 1, que trata sobre avaliação na educação infantil, né? Então, é um documento muito importante e muito citado em outros documentos, tá? Então, vamos ver aqui, ó, por que é um currículo integrador da infância paulistana? Né? O que os estudos e pesquisas recentes em diferentes campos do conhecimento têm mostrado? Que à medida que conhecem o mundo de objetos e pessoas, o bebê e a criança se constituem como pessoas, constituem sua inteligência, sua personalidade, né? E isso apresenta um novo desafio para as unidades educacionais. Por quê? Organizar o trabalho pedagógico para bebês e crianças para promover a constituição por cada bebê e cada criança da máxima inteligência e das melhores qualidades da personalidade, né? Essa parte de amarelo é importante, você sabe que você tem que anotar no seu caderno. Lembrando que este é um processo contínuo para que a criança que entra na educação infantil e segue pelo ensino fundamental. Um currículo integrador da infância de 0 a 12 anos é uma resposta inicial a esse novo cenário, onde o processo educativo adquire um novo sentido, né? Diferente da escola tradicional, que era só de transmitir conhecimentos, considera o indivíduo de forma integral, né? Contribui para a qualidade social da educação da infância. Então, esse currículo integrador, ele não é só para a educação infantil, ele não tem ruptura, ele não tem cisão, ele é um documento que fala sobre a infância, né? E de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é considerada criança de 0 até os seus 12 anos, certo? Então, esse currículo, ele serve tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental, né? Quanto para o ensino fundamental. Porque a criança de até 12 anos, ela vai até que ano, né? Até o 6º ano, praticamente. E aí, essa concepção de infância, essa nova concepção de infância
sujeito de direitos, com peculiaridades, personalidade própria, né, traz esse novo olhar com relação ao currículo. E ele é integrador porque ele integra a CIMEI, MF, ele é integrador porque ele integra família e escola, ele é integrador porque ele integra, ele une teoria, prática, realidade, imaginação, tá? Por isso que chama currículo integrador. É integrador por quê? Porque considera o sujeito como em sua inteireza, de forma holística, de forma sinestésica, né? Por isso que se chama currículo integrador da infância paulistana. Como eu falei para vocês, antes de vir para cá, assim, de dar aula aqui para vocês, eu gosto de ver outros colegas comentando, falando, discutindo o mesmo assunto, né? Que às vezes eu estou com a concepção, claro, já construída na minha mente, até porque eu sou da rede há muitos anos, mas aí, de repente, uma fala do colega, opa, isso aqui dá para ajudar minhas alunas, isso aqui dá para ajudar, isso aqui dá para dar dica, né? Então, hoje eu estava vendo uns vídeos do Toninho Vespoli, muito legal, sobre o currículo integrador, por sinal. Né, eu faço assim, né? Eu pego o documento, eu estudo, eu pego outros vídeos, eu relaciono, na hora eu invento as questões para quanto mais eu puder facilitar para vocês, melhor, né? Então, é isso, eu achei bem interessante a fala esse é o nome da menina agora, ela é uma das instrutoras lá, uma das professoras que dá aula junto com o professor Toninho Vespoli. E eu achei interessante ela falando, né? Por que currículo integrador da infância paulistana? Porque integra, né? Integra a criança, adulto, ambiente, integra CMF, então eu achei bem didática a forma que ela falou assim, olha, bacana, eu vou, né, nada se cria, tudo se copia, então eu achei bacana a forma como ela falou assim, eu vou trazer para as meninas, para já entender o que é esse currículo integrador da infância paulistana. Por quê? Porque não tem ruptura, porque não tem cisão, porque não tem fragmentação no currículo, tem que ser um currículo integral, né? Porque a criança não aprende por disciplinas, ela aprende por múltiplas linguagens ao mesmo tempo, né? Tempos, espaços e materialidades têm que estar conjugados, né? O ambiente tem que ser o segundo educador dessa criança. O espaço é o segundo educador. Segundo todos os documentos que nós já estudamos até agora, o espaço é um segundo educador e ele integra ali e contribui para o desenvolvimento dos nossos bebês, das nossas crianças, certo? Dúvidas, vocês vão mandando aí no... Eu já anotei isso porque achei bem esclarecedor, então eu achei muito interessante a forma como ela trouxe, né? É um vídeo de 1h30, eu achei bem legal o vídeo dela. Estava assistindo, né? Enquanto eu estava fazendo outras coisas, e eu estava ouvindo, né? Porque esse documento eu já li ele na íntegra, já estudei e tal, tal. E eu achei bem interessante esse integrador, né? Esse integra, por que integra? Porque integra, né? Porque não tem ruptura, não tem cisão, não tem, não não tem conhecimentos estanques. Os conhecimentos estão interrelacionados. Salete, quanto tempo? Tudo bem com você? Ou eu vou te recebendo e não presta atenção, mas faz tempo que você não aparece por aqui, hein? Ou estou enganada? Às vezes eu vou recebendo e às vezes, né? Conversando, não presta atenção em quem está entrando na aula, né? Porque é muito rápido na hora da gente aceitar aqui. Mas bacana, legal te ver, você está participando aqui com a gente. Boa noite. Então, é isso, integrador nesse sentido, porque as coisas estão integradas, porque o conhecimento está interligado, conectado, né? As coisas não são separadas na aprendizagem, no processo de ensino-aprendizagem das infâncias, tá?
Aqui, o currículo integrador na perspectiva de uma educação democrática, concepções e princípios. A constituição de um currículo que trate de modo integrado bebês e crianças que ingressam na educação infantil e prosseguem seus estudos no ensino fundamental. Requer que educadoras e educadores compartilhem concepções e princípios sobre as diversas infâncias e seus direitos, né? Porque não é uma infância, né? Não tem uma infância idealizada, padronizada, homogeneizadora. Não é assim. A gente trata das diversas infâncias. Por quê? Porque a gente está lidando com diversas crianças, de diversas famílias, de diversas culturas, de diversas religiões, e que têm direitos de aprendizagem. Por isso é um currículo integrador, que considera essa criança como um todo, tá? E que concebe essa criança como um indivíduo que traz saberes, que traz conhecimentos, que traz cultura para dentro da escola. Então, esse currículo ele deve se adaptar, né? Respeitar, e a partir da cultura e das diversas culturas e das diversas infâncias, ampliar os conhecimentos trazidos, os saberes trazidos por essas crianças de suas casas. Tanto o bebê de 6 meses, quanto o menino lá de 11 anos, ele traz consigo uma bagagem, ele traz consigo uma cultura que deve ser respeitada e ampliada, que é o papel, né? Nós, enquanto educadores da infância, temos o papel de quê? De, através de nossas intencionalidades e proposições, ampliar, né? Ampliar essas experiências humanas. Lembrei disso agora lá da mentoria 3. Não sei se a Caroline vai lembrar agora, acho que a Caroline está aí na aula, a Karina também, né? Qual que é o papel do educador da infância? Eu lembrei agora de uma das aulas lá da mentoria 3. É ampliar as experiências humanas, né? E aí, quando eu amplio as experiências, eu tenho que considerar diversos fatores. Fatores sócio-históricos, culturais, né, religiosos, os saberes dos diversos povos que integram a nossa sociedade. Você vê quanta coisa que a gente vai aprendendo, ó, só falando do currículo, de um currículo que tem que ser integrador, tá? Então, esse currículo integrador, eu estou aí na segundo tópico, o currículo integrador da infância paulistana se fundamenta no planejamento de propostas pedagógicas que acolham e respeitem as vozes de bebês e crianças, suas histórias e potencialidades. Por quê? Porque a criança que a gente considera hoje, a criança sócio-histórica de hoje é uma criança potente, é uma criança capaz, é uma criança transformadora do ambiente no qual ela está inserida, né? É uma criança que tem seus direitos, né? É um sujeito de direitos, tá? Então, nesse sentido, a organização, aí no terceiro tópico, a organização do tempo, os espaços e materiais e a proposição de vivências precisam contemplar a importância do brincar, a integração de saberes de diferentes componentes curriculares, né? A partir do quê? Das múltiplas linguagens, de forma integrada, holística, sinestésica, as culturas infantis e culturas da infância em permanente diálogo. Então, assim, tudo isso, né? Essa ampliação das experiências humanas, elas devem ser ampliadas a partir das interações e das brincadeiras. São eixos principais aí do currículo, né? A criança, ela aprende a partir das interações, das brincadeiras, e aí isso ocorre a partir da organização, né? Isso ocorre pelo o protagonismo do docente oportuniza o protagonismo de bebês e crianças. Tá? Isso aqui é citado nos documentos, isso aqui, autores. Meninas, me lembra qual foi a autora que falou isso?
A gente lembra que a gente estudou uma das autoras, a Karina, tá aí. Ah, acho que a Carol também, Caroline também. Por favor, me lembra qual foi a autora que falou sobre isso, né? Que o protagonismo dos bebês é uma das autoras que fala sobre isso, tá? É uma autora que, e a autora que cai aí no concurso, caiu aí no último concurso. Eu vou lembrar aqui e já falo para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, estou tentando aqui me recordar. Mas aqui eu já lembro. Aqui, Sueli Amaral, lembrei. Sueli Amaral Melo, processo de aquisição, aqui, ó. Sueli Amaral Melo, tá? Aqui, ó. Ela cai, ó, a Sueli Amaral Melo, tá? Aqui, ó. Ela que cita isso, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, Melo. Aqui, ó. Na que foi da VUNESP, ela que cita isso, tá? Os bebês como sujeitos no cuidado e na educação da escola, na escola infantil, né? Caiu aqui na VUNESP, e aqui da FGV, o processo de aquisição da escrita na educação infantil, contribuições de Vygotsky. Então, o que que acontece? Né? Aí ela que cita esse protagonismo, né? Que o protagonismo docente oportuniza o protagonismo de bebês e crianças, através do quê? Do brincar, né? Só que não é qualquer brincadeira, é uma brincadeira que você organiza tempos, espaços e materialidades com intencionalidades e proposições, né? Que as suas intervenções, elas fazem com que esses bebês sejam protagonistas. E aí eles aprendem a partir das múltiplas linguagens, de forma integrada, a palavra integrada de novo. Né? Currículo integrador, educação integral. Gente, uma coisa está articulada à outra, tá? Por isso é importante, assim, mas gente, a gente já falou sobre isso. Não tem problema. A gente repete e acrescenta algo novo. Repete e acrescentar algo novo. Então, aqui, se vocês quiserem colocar a Sueli, tá? Uma das autoras que fala sobre isso, tá? Sueli Amaral Melo, ela caiu nos 2 concursos e teve questão dela nos 2 concursos. E eu tenho certeza que vai cair de novo. Por quê? Licença, gente, caiu aqui um negócio. Por quê? Porque ela fala sobre bebês e crianças na atualidade. Ela fala o que a rede quer ouvir, tá? Porque eles não vão citar autores que não coadunam, né? Que não estão de acordo com os preceitos da rede, né? Então, a Sueli Amaral Melo, ela acredita nesse bebê potente, nessa criança potente, nessa criança produtora e coprodutora de culturas infantis, dessa criança protagonista, e desse professor protagonista que possibilita o protagonismo de bebês e crianças, tá? Vamos lá. Continuando. Se tiver alguma dúvida, lança aí no grupo, tá? Lança aí aqui no chat. Currículo integrador. Então, a criança não deixa de brincar, nem se divide em corpo e mente ao ingressar no ensino fundamental. Né? Então, por isso que ele não, não se separa, não tem cisão, não tem ruptura entre C e EMEI, EMEI. Isso está citado no documento. Isso é citado, tá? Na orientação normativa que a gente estudou ontem, esse currículo integrador, no currículo da Cidade de Educação Infantil, tá? Então, não tem essa divisão. Nesse sentido, a organização dos tempos, espaços e materiais e a proposição de vivências precisam contemplar a importância do brincar, a integração de saberes de diferentes componentes, tá? Isso aqui a gente acabou de repetir. Na perspectiva de um currículo, deixa eu ver, acho que repetiu aqui de novo, na perspectiva de um currículo integrador, a criança não deixa de brincar, nem se divide em corpo e mente, tá? Bebês e crianças, eu estou no último tópico, de 0 a 12 anos, constituem o eixo que une, une, congrega e justifica a construção e a consolidação
de um currículo integrador que supere modelos curriculares fragmentados e descontínuos, e considere bebês e crianças na sua integralidade, e não como pessoas a quem falta algo. Não falta nada, algo para eles. Eles são pessoas inteiras, né? São seres humanos inteiros, não lhe falta algo, né? Qual que é a ideia? Que são sujeitos de direitos com características específicas, né? Desejos, características, um, especificidades, especificidades, são palavras aí que você consegue caracterizar essa faixa etária de 0 a 12. Aí você considera, e aí esse currículo tradicional, fragmentado, estanque, não é concebível pensando nessa criança ativa, nessa criança potente, nessa criança que produz, nessa criança que deve ser ouvida e respeitada nas suas ideias e valores, nas suas criações, nas suas produções. Então, não dá mais para aceitar um currículo que não seja integrado e que considere essas crianças em sua inteireza, de forma holística, de forma integral, corpo e mente, tá? Então, eu estou aí substituindo as palavras para dizer a mesma coisa. Tanto faz eu dizer holístico, integral, corpo e mente, integrado, tá? Então, palavras semelhantes para dizer a mesma coisa. Por quê? Porque a gente precisa aí ter vocabulário para entender questões e para escrever sobre os diversos assuntos que podem aparecer. Então, quanto mais vocabulário, melhor para você, tá? Subverter a lógica adultocêntrica presente nas ciências construídas a partir do ponto de vista do adulto. Então, por exemplo, a criança, antes de conceber esse currículo integrador, dessa criança potente ativa, né, como é que a criança era vista? Como um ser frágil, um ser que lhe falta algo, um ser incapaz, né, que necessita o tempo todo do adulto, e na realidade, a gente tem que começar, né, a enxergar a criança a partir do seu próprio olhar, né, a partir do seu próprio olhar, né, porque, por exemplo, você está lá numa contação de história, né, o que você quer? Aí você vai, vamos lá, vamos contar Chapeuzinho Vermelho, vamos lá, é a hora da história, aí você quer todo mundo sentado quietinho, educação infantil, você imagina? Nem no ensino fundamental você consegue, imagina, lá no 0 a 3, querer todo mundo sentado em silêncio, né? Então, a partir da lógica adultocêntrica, é essa a concepção que você quer ter, né? Todo mundo sente, todo mundo discute. Mas aí, a partir da perspectiva da criança, ela consegue andar lá pela sala, o bebê, quem já deu aula em berçário, sabe que é assim. Fica dois ali perto de você, que tentando sentar, disputando seu colo, certo? Disputando seu colo, tentando pegar seu livro, né? Quem já deu aula em berçário sabe. E aí, tentando pegar seu livro, você tentando terminar a história, o outro correndo. Só que assim, ele tá prestando atenção na história. Ele tá ouvindo o que você tá falando. Só que ele só não tá sentado ouvindo. Assim, ele não tá sentado ali como você gostaria que tivesse, pela sua perspectiva adultocêntrica, né? Então, a gente subverte essa lógica e traz o olhar da criança com relação a ela mesma, né? Com relação às suas necessidades, especificidades, características, tá? Então, subverter essa lógica possibilita desconstruir concepções de infância cristalizadas em imagens que retratam as crianças como se elas fossem todas iguais, como se todas tivessem a mesma história, o que justifica tratá-las de forma massificada, uniforme e anônima. E é isso que esse currículo da cidade ele quer subverter, ele quer modificar esse olhar, né? Porque são crianças, são infâncias, são culturas, né? Então, na sala de aula você tem diversos tipos, diversas composições familiares, é homem, marido, mulher, criança, né?
Aí você tem mãe solo, você tem casais heterossexuais ou homossexuais. Eu já, nos meus 25 anos de sala de aula, eu já vi diversas composições familiares. Então, não dá para você tratar as crianças como se todas fossem iguais, como se todas tivessem a mesma cultura, como se todas tivessem a mesma história, né? Como se elas não tivessem história. A gente tem que, é isso que esse currículo vem tratar. E aí, a partir do respeito a essas diferenças, construir novos conhecimentos, né? Possibilitar, né, essa ampliação de experiências humanas, mas a partir do conhecimento trazido, da bagagem trazida por essas crianças e por suas famílias. E outra coisa com relação a currículo integrador, porque família e escola têm que andar juntos. E isso é citado em vários documentos, é trazer a família para dentro da escola. Por isso que é integral, por isso que é integrador, porque uma coisa integra a outra, um currículo, uma cultura integra a outra, um conhecimento integra o outro, né? Não tem uma hierarquização das coisas, e sim uma amálgama, né? Uma junção aí, uma integração de conhecimentos para você ir para um patamar maior, certo? Então, é, um conhecimento complementa o outro, por isso que chama integrador, tá? Então, essas concepções contribuem para a invisibilidade das crianças e das infâncias reais. Quando você pensa, né, em que todas as crianças são iguais, como se elas tivessem a mesma história, como se você fosse tratá-las de forma massificada, uniforme e anônima, e pensar nessa perspectiva, isso contribui para quê? Para a invisibilidade das crianças reais, pois você não tem respeito pela identidade, sua singularidade, suas histórias, suas culturas, a quem elas, os territórios aos quais elas pertencem, a diversidade cultural, religiosa, seus contextos de vida. Então, a gente tem que, por isso, esse currículo integrador vem subverter essas diversas lógicas, né? Mudar, fazer com que nós da educação mudemos de concepção de infância, criança e educação infantil. Então, o cenário sócio-histórico-cultural das crianças influenciam de forma direta e permanente as formas de viver as infâncias e produzir sua identidade. Ontem eu já havia citado, né, a criança lá da Paulista, a criança lá de Parelheiros, né, a criança aqui do Grajaú, você percebe, é nítido, uma criança que vem lá de outro estado, então você percebe a diferença. Eu trabalho ali no bazar, é muito engraçado. Aí, aí teve uma vez que veio uma moça do Nordeste, eu não lembro o estado. Aí ela falou: "Você tem lapiseira?" Aí eu: "Tenho." Aí eu fui mostrar a lapiseira. Aí a lapiseira que a gente está acostumada, que a gente coloca grafite e faz assim. Só que lapiseira, lá na terra dela, é apontador. Aí eu mostrei a lapiseira, ela: "Não, moça, é isso aqui, ó." Né? Então, assim, você percebe? Aí eu aprendi mais uma linguagem regional. Então, é nesse sentido, né, de você respeitar as diversas identidades, singularidades, histórias, contextos, né? Porque o cenário sócio-histórico cultural, ele é nesse sentido que deve ser respeitado, os saberes dos diversos povos, né? Suas culturas, suas religiões devem ser respeitadas, e aí, a partir daí, o professor, a professora das infâncias, professor da infância, a professora da infância, ampliar essas experiências humanas, tá? Vamos lá. Continuando, educadoras e educadores precisam olhar criticamente essas concepções para desconstruir, descolonizar e desnaturalizar essas imagens de bebês e crianças como seres que não têm presente, não têm opinião, não têm poder e apenas serão alguém no futuro.
né? Essa não é a concepção mais que a gente tem de criança hoje, tá? É bem engraçado, gente, depois vocês verão, quando a gente chegar nos autores, né? Principalmente os autores que tratam sobre arte e educação para bebês, que caem no concurso. Que como as crianças, elas testam as coisas. Sabe aquela coisa que se dá tinta e a criança sai pintando parede, pintando o rosto, pintando. Aquilo ali ela está experienciando. Aquilo ali ela está sentindo, né? Aí você vai dar comida para um bebê, né? Você que é mãe, você sabe disso, você que trabalha em educação infantil, eles pegam, eles amassam e passa na cabeça e sente, por quê? A criança, ela é uma cientista naturalmente. Ela é uma cientista, então você não pode achar que por isso que fala dessa essa concepção, a gente precisa desconstruir essa imagem que a gente tem de infância, de que eles são seres frágeis, que não sabem de nada, que são tábulas rasas que precisam ser preenchidas. Isso não é verdade. Quem trabalha na educação infantil sabe disso. Sabe que uma caneta vira um foguete, sabe que uma bola vira um planeta, né? Então, as crianças, elas têm bagagem, têm conhecimento, então a gente precisa desconstruir essa imagem de criança não tem presente, não tem opinião, que elas não observam o mundo. Olha, pega um bebezinho, B1, né? E coloca ali, sei lá, um cercadinho, alguma coisa. Se ela não tenta derrubar aquilo, tenta sair dali, né? Ela tenta olhar assim, curiosa, começa a engatinhar e explorar os lugares. Por quê? Porque ela está experienciando o tempo todo. Ela está vivenciando o tempo todo. Por isso que a gente, enquanto educador, a gente tem que trazer espaços e materialidades privilegiados, né, assim, com a maior riqueza possível, para que a gente traga o máximo de experiência possível, de qualidade, para os bebês e para as crianças. Por quê? Porque são crianças potentes, crianças capazes, crianças que experimentam o mundo, tá? Então, aí nesse segundo tópico, descolonizar a pedagogia pressupõe o desafio de problematizar as relações entre adultos e crianças, o adultocentrismo, compreendendo a condição social e o protagonismo de bebês e crianças na produção das culturas infantis, por meio do exercício cotidiano de refinar os olhares diante do imprevisto, das criações, das engenhosidades e das formas como bebês e crianças transgridem as regras impostas pelos adultos nos espaços públicos da educação infantil. Por isso que é um currículo flexível, as propostas são flexíveis, porque não pode ser rígido, as crianças não aprendem dessa forma, elas aprendem a partir das múltiplas linguagens, elas aprendem a partir da riqueza, da organização, de qualidade, de tempos, espaços e materialidades, tá? Então, por isso que é integrador, porque integra conhecimento, integra relações, integra interações, une a imaginação, o real e a imaginação, né? Une o adulto à criança, une a criança aos espaços. Por isso é integrador. Se tiver dúvidas, estou aqui de olho no chat, tá? Se quiser opinar com falar alguma coisa, alguma opinião, por favor, podem ficar à vontade. Vocês vê que é conteúdo a dar com pau, né? É muita coisa. E por isso tem que ser paulatinamente, gradativamente, não tem jeito, né? Para que a gente vá absorvendo isso aos poucos, todo dia, um pouquinho. Então, a gente pensar esse currículo integrador, nessa perspectiva, significa ainda romper com as marcas do currículo colonizador, que historicamente privilegiou a perspectiva europeia, masculina, adulta, elitista da construção do conhecimento, né? Não é você deixar
de, né, privilegiar, não é você deixar de trazer a cultura europeia, não é você deixar de trazer a cultura masculina, não é isso, mas agregar outras culturas, né? Então, no que diz respeito à perspectiva histórica, né? A perspectiva dos povos que constroem, que constituem constitui o nosso país, que constitui o povo brasileiro, é trazer os povos indígenas, os povos negros, né? E os diversos povos que construíram, principalmente essas três matrizes, né? A europeia, que sempre foi privilegiada, né? Que o currículo sempre deu ênfase à cultura europeia, agora que, né, com as leis que tornam obrigatório o ensino, né? A 10.645 e a 11.000, a 10.639 e a 11.645, né? 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira e indígena. Então, você tem que, por isso que fala dessa perspectiva de descolonizar o currículo, porque você tem a composição da cultura por outros povos também, né? Não só pela perspectiva masculina, por quê? Porque mulheres assumem postos de poder também, né? Nesse sentido, quando a gente fala da perspectiva masculina, a gente fala a questão de gênero, e não essa conversinha que o pessoal fica, gênero, é a conversa de gênero, a conversa de gênero é assim, quais postos de poder cada gênero ocupa dentro da sociedade, é nesse sentido, tá? Estou aqui lembrando de novo as discussões feitas lá na mentoria 3, né? Quais os postos, quais são as hierarquias de poder que a mulher ocupa, por exemplo, a criança é ouvida, o idoso é ouvido, o indígena, o negro é ouvido, é nesse sentido, quando você trata sobre a discussão sobre gênero, tá? É neste sentido. Só o adulto que tem voz e vez, a criança não tem, só a elite que presta, a cultura da elite, a cultura popular não presta, né? Na questão da construção do conhecimento, por isso que se fala que tem que ser um currículo, descolonizar o currículo, né? Descolonizar, romper com as marcas desse currículo colonizador, tá? Isso não. Desculpa, gente. Então, descolonizar o currículo significa o quê? Portanto, dar visibilidade aos atores, culturas e conhecimentos pouco ou nada visíveis, como as culturas africanas, as populares, as indígenas, as migrantes de igual maneira, as crianças e as mulheres, desnaturalizando assim as hierarquizações e estratificações por idade, gênero, raça, formas corpóreas e sexualidade, a fim de construir possibilidades de superação das dramáticas desigualdades que marcam a vida de toda a sociedade, incluindo bebês e crianças, né? É isso aí que eu acabei de falar agora e ratificou aí as minhas palavras, tá? Então, essas crianças, a de hoje, a concepção de criança que a gente tem hoje é de uma criança que são sujeitos de direitos, eles são autônomos, eles são portadores e construtores de histórias e culturas, eles produzem, em sua experiência com o meio, com os outros, sua identidade, sua inteligência e sua personalidade. Tá? Então, é essa criança que a gente concebe hoje. É essa criança que... Então, se a gente concebe essa criança hoje, então a gente tem que ter o papel docente, ele é um papel que tem que ter uma outra perspectiva e não só de o professor ser o dono do saber e ele despejar esse saber em cima das crianças, então não é mais essa perspectiva, é uma perspectiva integradora, é uma perspectiva que o professor, ele é observador, participativo e parte, e constrói um currículo e planeja suas intencionalidades e suas
intencionalidades a partir de uma observação criteriosa, em que ele dá voz e vez aos bebês e crianças, tá? Então, por quê? Porque essas crianças são vistas hoje como sujeitos de direitos, seres potentes, produtores e coprodutores de culturas infantis. Aí, vamos falar um pouquinho aí da questão antropológica, sociológica, pedagógica, psicológica, né? Trazem vários estudos em que apontam para a necessidade de ouvir e considerar os bebês e as crianças, entendendo a infância não mais como um período sem linguagem, marcado por ausências e incapacidades, mas como um período repleto de potencialidades e caracterizado pelas 100 linguagens, como escreve Loris Malaguzzi. Então, um dos autores que é citado aí bastante, né? O Loris Malaguzzi, que fala sobre as 100 linguagens das crianças, como participantes e protagonistas nas sociedades em que estão inseridas. Essas crianças, elas são transformadoras, elas participam ativamente na sociedade, né? As crianças e suas formas de resistir e interrogar o mundo contribuem para a consolidação de uma imagem de criança. Quem é essa criança de hoje? Ela é competente, ela é ativa, ela é crítica, ela é repleta de potencialidade desde o seu nascimento, elas influenciam e produzem transformações no cenário social, político, cultural. E essas crianças e bebês são autores de formas próprias de expressão, que manifestam de forma autoral e criativa sua forma de ver, estar e entender o mundo. Professor de educação infantil sabe, né? Você vai lá, você organiza sua sala de aula com os cantinhos diversos. Aí você faz lá o cantinho lá da cozinha, o cantinho lá da pintura, o cantinho lá dos livros, e eles fazem transformam aquilo, né? Aí as cadeiras que estavam ali para a leitura dos livros vira peru escolar, não sei se vocês já tiveram essa experiência assim, né? Você vai lá, você organiza os cantinhos, as cadeiras, os livrinhos, aí você organiza aqui as panelinhas, aí você organiza, nossa, vira aí aquelas cadeiras, aí ele já começa a fazer ponte, passar por cima, então, assim, não pode ser um currículo rígido, né? Um currículo com essa criança potente, com essa criança que cria, que imagina, que inventa, não tem como ser um currículo rígido, né? E as crianças e bebês, né? Deixa eu ver aqui, são autores de formas próprias de expressão, já falei aqui. Vamos para o próximo aqui. É bem gostoso, eu gosto desse assunto. Por quê? Porque para você entender todo o material da prefeitura sobre educação infantil, você precisa ter claramente, de forma clara na sua mente, concepção de criança e infância, concepção de currículo, tá? Concepção de educação infantil e o papel do professor dentro dessas concepções. Então, tem que ser nítido isso, para que você consiga entender todos os documentos que tratam sobre a educação infantil, tá? Mas, efetivamente, o que se conhece das culturas infantis construídas nos espaços educativos? Quais são os produtos, enredos, narrativas, problematizações, proposições, como elas dialogam com os contextos educativos? Então, na educação infantil no ensino fundamental, bebês e crianças expressam na interação com seus pares em todas as oportunidades e por meio das diferentes linguagens, o que vivem e os sentidos que constroem para as experiências vividas. Essas formas de entender e explicar as suas experiências vividas são produzidas a partir das culturas adultas, em diálogo com as culturas infantis, e se revelam onde? Nas brincadeiras, nos enredos que as compõem, no uso que fazem dos objetos, que acabei de falar. As cadeiras se transformam em peru escolar, se transformam em ponte.
né, dos brinquedos e dos artefatos criados, nos valores partilhados e negociados com outras crianças, nos seus interesses e interações e forma de resistência às imposições dos adultos. Você está lá no parque, aí tem lá, né, as materialidades, os potinhos, né, aí eles fazem bolinho, quer que você come um pedaço, não é? Não é assim que eles fazem? Pro, quer um pedaço de bolo? Né, tá cheio de areia lá, aí você finge que está comendo bolo junto com ele, né? Você tá, não adianta, o professor da educação infantil, eu amo ser professora de educação infantil, eu acho, gente, é assim, quer esquecer os problemas, fica numa sala de aula junto com um monte de criança. Às vezes eu conversando com meu filho, meu marido, assim, você parece criança, você vai dizer que eu convivo com criança o tempo todo. Às vezes você faz até birra, igual as crianças, é porque eu convivo com elas. Eu gosto muito, gente, da educação infantil. E eu já exonerei vários cargos da educação infantil, eu tenho paixão, porque é muito divertido. Eles são ótimos, né? Eles acham solução para tudo também. Muito legal. Então, vamos lá. Desafio e propósito do currículo integrador comprometido com a qualidade social da educação. Uma palavrinha nova, né, um termo novo que apareceu aqui, qualidade social da educação. Isso vocês vão ver em diversos documentos também. Anotem aí, tá? Por quê, né? Desafio e propósito do currículo integrador comprometido com a qualidade da educação, qualidade social da educação. Considerar o quê? A diversidade que compõe as infâncias que habitam a cidade e se contrapor às desigualdades étnicas, raciais, etárias, de gênero, econômicas, geográficas, religiosas, condicionam a vida de bebês e crianças, ao considerar bebês e crianças em sua inteireza humana. Né? Então, quando você considera bebês e crianças em sua inteireza humana, você está comprometido com a qualidade social da educação. O currículo integrado da infância paulistana propõe a integração dos espaços coletivos na educação infantil e no ensino fundamental, com a vida que pulsa para além dos muros das unidades educacionais, né? Além dos muros, lá no currículo da educação infantil, currículo da Cidade de Educação Infantil, capítulo 1, fala sobre a questão dos territórios. Então, por quê? A escola, além dos muros, a cidade educadora, qualquer espaço da cidade, está travando minha internet, qualquer espaço da cidade se transforma num espaço educativo, e com conhecimento humano que deve ser partilhado e usufruído por toda a sociedade, incluindo bebês e crianças. Por quê? É um direito inalienável, é um direito humano, você ter acesso aos conhecimentos construídos ao longo da história, né, que tem patrimônio cultural da humanidade. Então, é um direito da criança ter acesso a esses conhecimentos. Então, quando eu falo de qualidade social da educação, eu falo no que diz respeito a, primeiro, que essas crianças, suas culturas, seus corpos, seus saberes devem ser respeitados. E segundo, né, que a educação infantil, os espaços de educação infantil devem ser espaços privilegiados para ampliação dessas experiências humanas. Tá? Então, quando eu sou comprometido com isso, então eu estou comprometido com a qualidade social da educação. Quando eu tenho quem é essa criança, quem é essa infância, quais os direitos que essas crianças têm, e o respeito que eu tenho por essas crianças, aí eu promovo aí a qualidade social da educação, que é citado em diversos documentos, tá? Deve-se buscar o constante aprofundamento e a reinvenção das ações e práticas pedagógicas por meio de reflexões permanentes sobre tais questões, envolvendo não apenas professoras e professores, mas todo o coletivo de educadoras e educadores das unidades educacionais, assim como as famílias, responsáveis para compor o projeto político-pedagógico.
tá? Então, e esse projeto político-pedagógico, que é citado em diversos documentos, também, né, é um documento flexível, construído a várias mãos, né, é um documento que pode ser revisitado diversas vezes, construído por toda a comunidade escolar. Quem é essa comunidade escolar? Professores, pais, alunos, gestão, comunidade em geral, crianças, né, através dos conselhos de escola, os fóruns de educação, né, o conselho APM, os grêmios estudantis. Então, é um documento de extrema importância dentro das unidades escolares e que reflete a cultura da escola, reflete a identidade da escola e reflete as concepções de criança, infância, educação infantil, currículo, papel docente. Está lá, você pode pegar o currículo, você pode ir lá, visita qualquer escola, pede projeto político-pedagógico, precisa aparecer essas concepções dentro desse documento que é tão importante dentro da unidade escolar, é o mais importante, tá? É o mais importante. Segundo tópico, fomentar a escuta de bebês e crianças na educação infantil e no ensino fundamental de forma contínua. Então, a escuta, entendida como metáfora, o que significa? Aí, olha, isso aqui é bem importante para você entender que escuta é essa, tá? É muito importante isso aqui, ó. A escuta é entendida como metáfora, significa, sobretudo, a disponibilidade permanente do adulto de estar aberto à comunicação com os bebês e crianças que se expressam em múltiplas linguagens. Quem dá aula em B1 sabe disso, gente. Tem isso nítido na mente, que eles, como é que eles se comunicam? Né? Se você tiver essa escuta atenta, criteriosa, essa disponibilidade em estar aberto para entender como o bebê se comunica, você sabe que ele se comunica através do choro, do balbucio, dos gestos, né? Então, de diversas formas. Você consegue saber os gostos, as preferências, como ele gosta de dormir, como ele gosta de ficar no colo, se ele gosta de ficar no ambiente interno ou externo. Quem está no B1 consegue, o bebê não precisa falar uma palavra, até porque eles não sabem falar ainda, mas eles se expressam e aí a partir dessas expressões, essas múltiplas linguagens, por quê? Porque você está aberto para ele, está disponível em escutá-lo. É isso que é escuta atenta e criteriosa. É perceber as necessidades, especificidades desses bebês, dessas crianças, tá? Sempre considerando eles como seres ativos, proativos, produtores de cultura, tá? Sempre assim. Nunca você está aberto, mas sempre considerando eles como seres capazes, produtores, ativos, dinâmicos. A escuta de bebês e crianças como fonte inesgotável de saberes necessários ao aprimoramento e à qualificação da prática educativa. Né? Então, quando você escuta os bebês, você sabe se o seu planejamento está dando certo, se a sua intencionalidade, se a sua proposição, aquilo que você planejou para aquele dia, dá certo. Tem hora que não dá, né? Você planejou uma coisa, as crianças fizeram outras completamente diferentes. Por isso que você tem que estar atento, tem que estar disponível e sempre pensar em para qual criança que você está fazendo as suas proposições e intencionalidades. Quem é essa criança? Certo? Vamos aí caminhando aí para o finalzinho, vou ver esses o 11 e o 12, tá? Eu já finalizo a aula de hoje. E os bebês, quem são eles? Né? O que fazem? Eles aprendem, resistem, criam, interagem, comunicam-se? Gente, tem no MG2, tem uns Einsteinzinhos, que olha, é assustador, viu? Eles são capazes de muita coisa, muita coisa. Só quem trabalha em educação infantil sabe do que eles são capazes, né? Sabe que eles são capazes de... Eles têm muito conhecimento e vê o mundo de uma forma
numa perspectiva totalmente diferente da nossa. Eles constroem conhecimentos e começam a se apropriar do mundo desde o nascimento. Tanto é que caiu uma questão agora no... até a Vanessa Brignol falou, olha, eu só soube responder, porque eu acho que você trabalhou num lugar, não foi, Vanessa? A Vanessa está aí? Qual que é o material que você dá para um bebê de 3 meses? Tinha lá uma das questões, e é um paninho. Aí que ela só soube responder porque ela trabalhou numa escola particular em que era dado paninho para os bebês, né? Então, você vê, por quê? Porque a criança, ela explora, ela pode ter lá, acabou de nascer, ela explora, não foi isso, Vanessa? Eu lembro da aula, da gente, foi até uma aula presencial que a gente estava discutindo isso, e discutindo, né, a questão que caiu, e ela só soube responder, né, pela experiência que ela teve. Por quê? Porque as crianças, elas se apropriam do mundo desde o nascimento, tá? Então, a condição de dependência para sobreviver que os bebês apresentam em relação aos adultos justamente exige que busque formas de relações com as pessoas e as coisas que o cercam e que atribuam sentido a essas relações, sinônimo de aprender, o que traduz a complexidade de ser bebê. E vai ser muito legal que tem muita coisa que fala arte e bebês. É muito gostoso ter o material de arte e bebês, só que aí a gente espera sair os autores, né, para tratar sobre isso, tá? Antes do início do uso da linguagem verbal, os bebês mobilizam uma ampla e competente capacidade de se comunicar e dialogar, através do riso, do choro, eu já falei isso, né? Do movimento, dos sons, das brincadeiras, dos gestos, dos toques, dos balbucios. Essas linguagens muitas vezes necessitam ser reavivadas nos adultos para dialogar com os bebês e perceber outros modos de sentir, compreender, agir, escutar e estar no mundo. Último slide da noite. Então, neste sentido, os espaços coletivos de educação constituem, olha que legal isso aqui, gente, os espaços coletivos de educação constituem contextos privilegiados que possibilitam aos bebês experiências de convivência com outros adultos e com outros bebês e crianças. Por quê? Porque crianças e bebês aprendem a partir das brincadeiras e interações. Caiu no concurso. Caiu questões de múltipla escolha e caiu na discursiva da VUNESP agora de 2024. Ouvir histórias, narrativas, poesias, apreciar e criar desenhos, pinturas, modelagens, brincadeiras, danças, sons, músicas, explorar espaços amplos como parques e outras ações que envolvem um corpo que, na sua integralidade, sente, percebe, pensa, imagina, cria, planeja, investiga, age e se encanta com o mundo e seus diferentes contextos, tá? Paramos aqui, amanhã a gente continua do slide 13. Muito obrigada pela companhia, por hoje é só. Bom descanso para todas vocês. Obrigada pela companhia aí. Tchau. Boa noite.